Louca, me beija na boca, me ama no chão. Tarararara. É um cult, né, Cíntia? Meio assim, meio grunge, né? Meio, meio retrô, meio vintage. Ah, um cult vintage, né? Cult vintage. Vamos lá então, queridas e queridos. Hoje vamos matar alguns coelhos com uma cajadada só, ou algum dos temas, né? Vocês perceberam que o capítulo sobre sensação e percepção, capítulo 5, é um capítulo bem curtinho. 9 páginas só, né? E basicamente mostra isso da passagem do estímulo para a resposta, que é a percepção. Essas duas expressões, estímulo e resposta, também configuram como sendo a parte central do processo de aprendizagem, né? Vocês viram lá com Pavlov, a gente vai falar sobre isso, no experimento de Pavlov hoje, que é a base do behaviorismo nos Estados Unidos, né? A criação de uma ciência psicológica baseada na análise do comportamento, né? Análise experimental do comportamento, né? Mas é basicamente a passagem daquilo que é a sensação para a percepção propriamente dita, né? A gente tem, num exemplo aqui do capítulo 5, a ideia de que uma luz verde emite propriedades físicas na forma de fótons, que são as ondas luminosas, né? Isso funciona como um grande estímulo. O que é a sensação? A sensação é a recepção deste estímulo visual, deste estímulo, né, que aqui no caso é visual, mas poderia ser auditivo, podia ser olfativo, podia ser um estímulo tátil, né? Enfim, o jogo dos órgãos dos sentidos, né? A recepção sensorial nos olhos do motorista detectam o estímulo, que é o estímulo fotótico, tá? Então, o olho, as células do olho ali, o cristalino, o desenho anatômico, fisiológico do olho está preparado para abrir e fechar, né, diante, eu não estou falando de pálpebra agora, não, eu estou falando da própria configuração da entrada luminosa e da percepção, que vai se tornar percepção no cérebro, né? Mas que vai sentir, que vai chegar os fótons, essa percepção, que a gente chama aqui no caso, essa sensação que a gente chama de visual, que vai detectar, né, o estímulo luminoso no olho, né? Então nós temos a sensação como detecção, tá? Essa detecção vai ser codificada, que a gente chama de codificação sensorial. O estímulo é traduzido em sinais elétricos que são transmitidos para o cérebro. No caso do olho, né, via nervo óptico, e que vai ter a sua chegada, o seu ponto de decodificação no lobo occipital, né? Lá no finzinho do cérebro, via nervo óptico, via recepção sensorial ocular, né? E o que é a percepção? O cérebro do motorista processa os sinais neurais e constrói uma representação da luz verde à frente. O cérebro interpreta a representação da luz como um sinal para continuar dirigindo. Então, se eu entendo o sinal luminoso, eu estou percebendo o sinal luminoso. Então, sensação antes do cérebro, percepção depois do cérebro. Não importa se via nervo olfativo, nervo óptico, né? O caminho e o lugar no cérebro não importa, ao qual essa sensação vai gerar a percepção. Toda sensação gera percepção? Não. Eu posso estar distraído, eu estou olhando, eu estou até vendo, porque eu não sou cego, né? Estou vi, né? Mas eu não processei
Se eu não processei isso a nível cerebral, eu não percebi. Entendeu? Então você pode estar vendo sem perceber. Tem quando a pessoa fala assim: oi, você está me vendo? A pessoa pode falar, claro, depende, né? Depende se eu estou te vendo a nível da sensação ou estou te vendo a nível da percepção. A gente andando pelo shopping, a gente consegue processar a diferença entre sensação e percepção muitas vezes, né? Tipo, a gente está vendo as pessoas porque a gente está sentindo esse fenômeno estimulando o estímulo óptico acontecendo. Mas às vezes eu não reconheço. É um grande amigo meu que passou por mim, e eu não percebi. Eu vi enquanto sensação, mas não percebi enquanto cérebro. Percebem a diferença? Então, sensação, estímulo, órgãos dos sentidos. Estou sentindo. Estou sentindo frio, estou sentindo calor, estou sentindo visualmente, estou sentindo olfativamente. Né? Né? Isso é o sentir. A percepção, ela se estrutura a partir de uma construção neuroencefálica, né? Então, a gente está falando de sistema nervoso, tá? Olha lá, Vitória coloca a pergunta: Didi, você vai dar outra matéria para a gente no curso? Sim, eu tenho uma optativa que é de teorias e sistemas psicoterápicos, que eu falo mesmo da clínica, escuta de paciente, anamnese, recepção do paciente, teorias de análise de ego, teoria, interpretação de personalidade, compreensão de psicopatologia, né? Então tem uma disciplina optativa que é minha, que é de psicologia. A gente pode trabalhar com essa possibilidade da gente se ver depois, tá, Vic? E eu também sou habilitado para dar a outras matérias, né? Vocês vão ter anatomia, fisiologia. Como eu estou o diretor, eu não estou entrando nisso aí. A fisiologia quase caiu esse ano para mim, entendeu? Mas eu dou preferência para que caia para os farmacêuticos, tá? A parte de anatomia e fisiologia. Mas sou apto a dar essas disciplinas para vocês também. Geralmente, quem dá fisiologia hoje é o Robson, tá? Mas sempre é dividida por alguém da saúde, né? Então, os biomédicos podem dar, os farmacêuticos podem dar e o psicólogo também pode dar, né? Então, mas por hora eu não estou precisando dar. Melhor assim por conta das minhas atribuições como diretor do campus, tá bom? Mas tem mais uma disciplina de psicologia. Vamos continuar aqui. Vamos partir, então, após isso aqui. Aqui a tabela de estímulos, né? Tem inclusive uma indagação que é sobre isso, né? Que aí a gente fala, né? A visão, audição, paladar, olfato e toque. Os estímulos são, né? Ondas de luz. Espera aí que alguém está pedindo para entrar. Beleza. Ondas de luz, ondas sonoras, moléculas dissolvidas em líquidos sobre a língua ou dissolvidas em, né, outros meios, não precisa ser só o aquoso, né? Mas enfim, a sensação gustativa, né, que vai ser recebida pelas partes diferentes das pupilas gustativas, as moléculas dissolvidas sobre as membranas do nariz e a pressão sobre a pele. Mas sempre são esses processos de estimulação, tá? Receptores. No caso da luz, os bastonetes e cones sensíveis à luz na retina do olho, tá? O que é bastonete, o que é cone? É a especificidade das células oculares, tá? Elas têm formas diferentes para fazer a percepção visual também de maneira diferente. Vocês vão estudar mais isso aqui em fisiologia, tá? Células ciliadas, no caso da audição, sensíveis à pressão na cóclea da orelha interna, né? Que a gente chama, na verdade, de ouvido, né? Que é a cóclea interna que recebe, sente
a sensação das ondas sonoras, né? Elas vibram. Por isso que a gente tem um lugar chamado tímpano, né? Porque há uma vibração das células ciliadas, tá? E tem cílios mesmo, tá? São micro, né? Não posso chamar de microvilosidades, né? Como qualquer membrana plasmática, né? Mas não é uma especialização esse nível, é uma especialização ciliar, tá? E no paladar, as células nas papilas gustativas na língua. E a gente sabe, né? Cada parte da língua tem uma sensação, né, gustativa. No caso, o salgado, o doce e lá no fundinho, o amargo. Lucas, por favor, dúvida? Não, é só uma colocação. Esse bagulho de cada região ser responsável da língua, ser responsável por um sabor, não é verdade, não. Não, Lucas, tá, beleza. O que acontece? A língua é toda especializada. Toda. Você consegue sentir a gustação em diversas regiões, em toda a língua. O que acontece é que há uma concentração maior das sensações gustativas. Ok? Tá no Desvendando Mitos com Lucas Wolff. Beleza? Vamos lá. O olfato. Terminações sensíveis de neurônios da mucosa olfativa nas membranas mucosas. E o toque, né? Que é as terminações sensíveis de neurônios na pele. Tá? Vias para o cérebro. Aí o que a gente estava falando dos nervos, né? Nos 3 grandes nervos, né? O nervo óptico, o nervo auditivo e o nervo olfativo, né? Que ligam diretamente, são as sensações que estão mais intrinsecamente ligadas ao cérebro ou diretamente, né? O paladar, ele já tem um conjunto, como o próprio Lucas coloca, justamente por conta da diversidade da língua, ela não tem um lugar que sai um nervo e aí faz a sensação. Mas são as partes destes nervos faciais, glossofaríngeo e vago, que aí vão fazer a dispersão da sensação do paladar, tá? E os nervos cranianos para o toque, né, do pescoço, né, da coluna, que é o nervo, os nervos espinais, né, para toque em outro qualquer lugar. E aí é tipo assim, a gente sabe que a pele é o maior órgão do corpo humano, então ela está ligada a um processo de enervação muito mais capilarizado do que, obviamente, a visão, a audição, o paladar e o olfato. Vamos lá. Então, o nosso resumo aqui da sensação e da percepção, né? A sensação consiste na detecção de estímulos físicos presentes no ambiente. A gente já sabe que isso, então, é a sensação pré-sistema nervoso. A percepção é a nossa experiência consciente desses estímulos. Então, é pós-sistema nervoso. O processamento de baixo para cima é baseado nas características de um estímulo. O processamento de cima para baixo é baseado no contexto e nas expectativas. Então, há 2 caminhos diferentes da questão do processamento dessa informação, se é de estimulante, de baixo para cima, ou se é o contexto da expectativa ou do que se espera com aquela sensação, que vai dar, obviamente, a interpretação e o tônus, né? O tônus é o quê? Se aquilo vai ser bem recebido, se vai ser mal recebido, a angústia dessa interpretação, dessa concepção sensorial. Né? Se você já espera a cócegas, por exemplo, ou se você já se relaciona com aquele estímulo de forma a produzir prazer ou a produzir uma sensação desagradável. A transdução, né? Também acho que é uma pergunta das indagações de vocês. É o processo pelo qual os estímulos sensoriais são trazidos em sinais, traduzidos em sinais, que o cérebro consegue interpretar, né? A gente está falando disso já por conta
de que não existe sensação e percepção efetiva se não há uma compreensão celular dessa estimulação sensorial. O nome desse processo é transdução. A transdução ocorre em células receptoras sensoriais especializadas junto a cada órgão do sentido. Os receptores sensoriais enviam mensagens ao tálamo, né? E este envia projeções para as áreas corticais, para o processamento receptivo e, obviamente, a interpretação, que a gente chama de percepção, tá? O limiar absoluto é a quantidade mínima detectável de energia requerida para atingir uma recepção sensorial. É necessário este volume ou uma quantidade mínima para eu conseguir dar conta disso. Às vezes uma pessoa está falando em um outro ambiente e eu não estou entendendo por quê? Porque eu preciso atingir este limiar, né? Eu sei que está acontecendo alguma coisa, mas eu não está produzindo uma energia possível para que eu consiga transformar aquela sensação numa percepção efetiva. Eu posso estar sentindo que está acontecendo alguma coisa, mas eu não vou estar percebendo se eu não conseguir, de fato, alcançar ou ultrapassar essa quantidade mínima detectável. Existe também o limiar de diferença, que é a quantidade de alteração de energia necessária para um receptor sensorial detectar uma mudança de estimulação. E há uma teoria, por isso que o texto é tão curtinho, né? Uma teoria de detecção de sinal que trata, que é muito simples a relação, né? Basicamente traduzido por essa ideia de sensação, né? Estimulação, interpretação neural, percepção. Mas, enfim, há uma teoria de detecção de sinal que trata de natureza subjetiva da detecção de um estímulo, que compreende que a adaptação sensorial ocorre quando os receptores sensoriais param de responder a estímulos inalterados e o cérebro integra estímulos neurais diversos para produzir representações estáveis, tá? Aí eu faço uma brincadeira com vocês no Provocação, né? Falando um pouco sobre, né, percepção extrasensorial, né? O PES, se o PES existe ou o PES não existe, né? Então, para responder ao fórum, a gente trabalhou em cima no que acreditar, né, aplicar o raciocínio psicológico, que é a questão da percepção extrasensorial. Tá? Aí, para aqueles que acreditam aí, né, parabéns aí pela possibilidade. Alguma consideração mais? Alguma dúvida que ficou com relação à questão da sensação e da percepção? Alguma questão? Deixa eu abrir aqui. Alguma questão da indagação que tenha causado alguma dúvida? Vocês estavam lá na choração, né? Essa indagação só tem 4 perguntinhas, né? Como a percepção emerge da sensação, o que é transdução, quais são e o que são os limiares sensoriais, explica a teoria da detecção de sinal. Muito tranquilo, né? Praticamente com um resumo aí você consegue explicar. E ainda tem as duas últimas tem um box falando sobre cada uma das duas, né? Muito tranquilo mesmo. Tá? E aí a provocação foi sobre percepção extrasensorial. Passamos então para o nosso quinto processo psicológico básico, que é a aprendizagem, tá? Vamos lá, aprendizagem. Vamos começar. Deixa eu abrir aqui os questionamentos. Aí sim, na aprendizagem eu faço. O capítulo é grande, e aí eu fiz um questionário com 11 questões. Então vamos lá.
A aprendizagem não é... A gente nem, às vezes nem consegue, alguns autores, não vou falar assim, alguns autores nem entendem a aprendizagem como uma função psicológica básica. Alguns já entendem a aprendizagem como uma função superior, tá? Por que uma função superior? Porque é uma função extremamente complexa. Na aprendizagem, eu tenho os elementos da sensação, da percepção, da memória, da inteligência interagindo, tá? Então, ela não é tão simples e, por isso, precisou de um capítulo um pouco mais volumoso, um pouco mais denso, né? Essa história aqui do Big Bang é bem bacana, mas eu quero chegar lá já no experimento de Pavlov. Tá, vamos pegar essa parte aqui do Watson. Não sabia que tinha um resuminho ainda antes de chegar no Pavlov, né? Mas vamos lá. O behaviorismo foi fundado por Watson, tá? Antes disso, gente, antes de Watson, a psicologia era considerada como um elemento das interioridades. Então, as teorias que a gente tinha anteriores são chamadas também de psicodinâmicas. Inclusive, hoje, nós estamos comemorando aí, ou celebrando, os 100 anos da morte de Sigmund Freud, né? O pai da psicanálise. E o que acontece? Para a psicanálise, a psicologia, na verdade, ela busca a compreensão das metáforas internas, que aquilo a gente chama de consciência e de inconsciente na primeira tópica, ou de id, ego e superego, e a relação entre id, ego e superego na segunda tópica, tá? Então, mas não se tinha ainda uma compreensão médico-fisiológica da psique. A psique, entendida pelas teorias psicodinâmicas, e a psicanálise é uma das teorias psicodinâmicas, uma compreensão muito mais filosófica do que propriamente fisiológica, tá? Apesar de Freud ser um neurologista, apesar dos estudos de Freud começarem com estudo de neurônio, né? Então Freud tem toda uma compreensão neuroanatômica e neurofisiologista da atividade cerebral, né? Então da atividade neural, só que Freud se encontra com os casos de histeria, que seriam casos psiquiátricos, né, do final do século XIX e do início do século XX, e se encontra com Charcot e com Breuer, né, para falar sobre hipnose e desenvolver o seu método de associação livre. Mas não havia, então, né, uma concepção fisiológica do fenômeno psicanalítico, tá? Dos traumas, do que estudar com os traumas, tá? São os norte-americanos, são os psicólogos ligados a uma corrente fisiológica que vão desenvolver uma outra teoria chamada teoria psicológica do comportamento ou comportamentalismo, que em português, né, a gente chama de comportamentalismo, mas que vem do radical behavior, né, comportamento, né, então a ideia de acreditar no comportamento, então behaviorismo, tá? Então behaviorismo ou teoria comportamental ou análise experimental do comportamento foi fundada por Watson e centrava em aspectos observáveis da aprendizagem. Eles queriam entender como o cérebro compreende essas informações, processa essas informações e gera aprendizado. E é por isso que eu estou colocando que não dá nem para a gente se fixar na ideia de que a aprendizagem seja propriamente um processo psicológico básico.
Porque ela vai estar precisando da sensação, da percepção, da consciência, da atenção, da memória, do raciocínio, da linguagem, da inteligência para se estruturar, tá? Então, a aprendizagem está pegando praticamente carona com todas as outras, os outros processos básicos para se compor, tá? É óbvio que não é tão simples assim, mas a gente tenta, no experimento de Pavlov, dar uma geral sobre o que é o behaviorismo, tá? Que é, na verdade, o experimento de emparelhamento de estímulos e, pelo emparelhamento de instintos, a celebração do reforço, tá? Mas vamos lá. Para o Watson existia 3 tipos de aprendizagem, né? Uma não associativa, uma associativa e uma observacional. A gente tem os as caixinhas, né? Os boxes, colocando de maneira muito tranquila o que é cada um desses modelos de aprendizagem. A gente já consegue ampliar estes modelos de observagem, tanto que a gente fala que existem modelos, né, gardnerianos, né, que Gardner começou com essa história e depois passou para outros teóricos que vão falar das inteligências ou tipos de inteligências e, obviamente, por conta dos tipos de aprendizagens, né, porque vão ter pessoas que vão aprender mais com ou associando, né, ou seja, fazendo com que um elemento seja aprendido por intermédio de outro que lhe é associado, ou sem os processos comparativos, ou mesmo com pressupostos descritivos, tá? E experimentais. Mas fato é, você fica vendo ali a inteligência visual, uma inteligência próprio perceptiva, né? Então, existem modelos de aprender de acordo com as características em que a pessoa vai sentir uma maior ou uma maior dificuldade, uma melhor aprendizagem, de acordo com os tipos de modelos. Os processos de aprendizagem associativa incluem o condicionamento clássico e o condicionamento operante, tá? O que é o condicionamento clássico? É o pavloviano. O que é o condicionamento operante? É o modelo skinneriano, tá? E aí a gente vai conseguir trabalhar, mas os dois são modelos de aprendizagem por associação. O método de emparelhamento de estímulos lá, que é a cinetinha com o cachorro, né, que ele vai salivar, transformar um estímulo neutro num estímulo propriamente num estímulo condicionado, por associação do estímulo neutro com o estímulo incondicionado, eu tenho já uma compreensão de um condicionamento clássico. O condicionamento dos animais é um condicionamento clássico, tá? O nosso modelo passa muitas vezes pelo condicionamento clássico, mas carrega consigo muitos dos elementos do condicionamento operante. Por quê? Porque não há uma linha reta no emparelhamento de estímulos. Há uma multi-estimulação que permite esse discernimento, ou permite essa elaboração de uma aprendizagem mais bem elaborada, que seria a nossa, tá? Que não tem de uma contingência, mas é um sistema de metacontingências, porque você aprende por uma sucessão de estímulos, né? E, obviamente, vai estar resgatando aí elementos da memória, e você vai estar comparando elementos da memória, que vai se desenvolver, né, para uma ideia de cognitivismo, tá? Mas vamos lá. Os processos de aprendizagem não associativa, habituação, sensibilização, são modalidades simples de aprendizagem, né? Você faz isso por quê? Não há nenhuma reflexão, é um hábito. A habituação resulta na diminuição da resposta após apresentações repetidas de um estímulo. E já a sensibilização resulta no aumento da resposta após a apresentação repetida de um estímulo, tá? Qual que é a diferença disso de um condicionamento clássico? Porque você poderia ver alguns elementos muito próximos da sensibilização para o condicionamento clássico. O fato de ser associativo. Na sensibilização, eu não tenho elementos de associação de estímulos,
tá? Porque eles precisam estar conjugados. Um estímulo neutro com um estímulo incondicionado, então são dois estímulos provocando uma associação que vai resultar num aprendizado. Na sensibilização, não há emparelhamento de estímulos. É simplesmente um estímulo que vai se repetindo, até que a pessoa se torna sensível àquela realidade, tá? O trabalho de Kandel com a lesma no mar mostrou que a habituação e a sensibilização ocorrem por meio de alteração na liberação de neurotransmissores. Mas aí é óbvio, né? Seja associação de estímulos, seja processos não associativos, seja processos observacionais, eu estou aprendendo a nível neural. Se eu estou aprendendo a nível neural, óbvio que eu vou ter adaptação neurotransmitiva, não importa o modelo, tá? O que se queria provar, o Kendall queria provar, era que mesmo na habituação e na sensibilização, mesmo em seres, né, aparentemente pouco desenvolvidos, né, porque não existe ali uma... Não dá para falar que a lesma do mar estava pensando, né? Mas óbvio que há uma produção neurotransmissiva, há neurotransmissores agindo, tá? Existem N estudos de etologia que vão estar estudando, vou estar tentando etologia, tentando compreender os modelos de aprendizagem. Aqui, no caso de Kendall, é a lesma do mar, mas a gente fala de moluscos superiores, o polvo, e aí eu recomendo um documentário premiado, bastante interessante, produzido agora no período da pandemia, que é Professor Polvo, recomendo, tem no Netflix, deem uma olhada, é muito, 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 muito bacana, né, mas que fala sobre processos adaptativos e adaptação do homem ao meio e do meio ambiente ao homem, tem uma visão ecológica muito bonita, e fala do aprendizado de sensibilização com este professor polvo, tá? E a gente vê isso acontecendo, né, não apenas por essas relações mais lineares, né, mas eu quero acrescentar aí formigas, aracnídeos, né, insetos. Existe um conjugado de estudos aí etológicos de aprendizagem, de habituação e sensibilização em seres menores. Gente, só um momentinho aqui, rapidinho. Desculpa, gente. Começou a fazer um barulho forte lá na cozinha e eu fui ver o que estava acontecendo. Falei assim, o que está acontecendo lá? Fiquei preocupado e fui dar uma olhadinha, tá? Então, nós temos aqui o experimento paviloniano clássico, né? Era uma busca de estudo de fisiologia, de estudo da saliva dos animais, e aí começou-se a fazer o processo de como tirar a saliva do bichinho, né? E aí eu tenho o condicionamento clássico paviloniano, tá? Eu tenho um estímulo que não condicionado, porque produz uma resposta não condicionada, tá? Estímulo não condicionado, resposta não condicionada. Por quê? O cachorro vê a comida e saliva. Então, isso se dá antes do condicionamento. Então, estímulos não condicionados para respostas não condicionadas. Mas tem um estímulo e tem uma resposta? Tem.
O fato de não ser condicionado significa que esse estímulo aqui é um estímulo fisiológico, natural, primário. E essa resposta aqui, a gente está chamando de não condicionada, mas é uma resposta fisiológica, animal, é uma resposta natural, né? Estou com fome, vejo comida, salivo. Não preciso aprender isso. Já é uma ideia inata, já nasce conosco uma concepção neurofisiológica de que, ao ver a comida, a sensação de comida me produz uma perspectiva do alimento em face da minha necessidade, que é a consciência da fome. O meu sistema de atenção se direciona para aquilo ali e beleza, salivo. Vou colocar lá no AVA, Cíntia, pode deixar. Tá? Pode deixar. Então, um estímulo não condicionado vai produzir uma resposta não condicionada. Tá? Aí aqui a gente tem um estímulo neutro, que é o metrônomo. Mas não precisava ser o metrônomo. O metrônomo poderia ser uma sinaleta. Né? Alguns, né, exemplos que se utilizam para falar, dar o exemplo do experimento Pavlov, usam um sino, tá? Mas aqui tá o metrônomo, né? Metrônomo é usado, né, pelos músicos aí para definição, né, de compasso, né? Ele mede um compasso, né? Tem ali o jeitinho de aumentar ou diminuir a velocidade rítmica, mas então ele para o cachorro não significa nada. O cachorro pode olhar num determinado momento para aquilo ali e falar, tipo assim, curioso, cheirar, olhar, mas pro cachorro o metrônomo não significa nada. Se não significa nada, ele é um estímulo neutro. Ele vai produzir a resposta que nós queremos? Não. Então, ele vai cheirar, ele vai olhar, ele pode lamber, ele pode bater a pata, né? Isso aí vão ser respostas, mas são respostas do tipo neutro, ou tipo, estou conhecendo isso aqui, estou farejando, quero saber o que é, para que é isso, né? Que é isso? Mas fato é, para aquilo que nós queremos a resposta, que é a salivação, não está produzindo salivação. Se não está produzindo salivação, então eu não tenho resposta. Durante os ensaios de condicionamento, o metrônomo clicando é apresentado a um cão imediatamente antes da alimentação, né? Ou mostra-se o estímulo neutro junto com o estímulo não condicionado, ou estímulo natural, o alimento. Isso aqui se chama emparelhamento de estímulos. O texto não está colocando isso, infelizmente, mas eu estou colocando para vocês. Emparelhamento de estímulos. Eu estou colocando eles juntos. Para quê? Para aquilo que não tem condição, transformar aquilo que é neutro em algo que tenha condição. Tá? Então, o estímulo neutro, por causa do emparelhamento, vai se tornar uma referência. Lembra do aprendizado associativo? Vai fazer uma referência associativa à comida no cérebro do animal. Então, na verdade, quando eu salivo aqui, no caso, o cachorrinho saliva, frente a um estímulo que era antes um estímulo neutro, esse estímulo passa a ser um estímulo condicionado, tá? Porque vai estar produzindo uma resposta condicionada. O que aconteceu? Eu aprendi por meio de associação que esse metrônomo balançando, para mim, é sinal de que a comida está perto, ou de que a comida vai chegar, ou é a mesma coisa que a comida. Está na hora de comer, tá? Pensa o seguinte, este processo, ele acontece dentro da escola, dentro do aprendizado com crianças, acontece com cada um de nós, porque nós também aprendemos dessa maneira. É óbvio que eu vou estar usando outros operantes, eu vou sair de um condicionamento clássico para um condicionamento operante.
Porque eu vou estar usando reforço positivo, reforço negativo, punição, que são as 3 metodologias operantes para reforçar ou extinguir um comportamento. Mas eu vou estar solidificando um modelo de aprendizagem. Eu vou estar sabendo que se eu não comer a salada toda, eu vou ser punido não ganhando a sobremesa. Eu posso até testar com os meus pais ali, mas se eles forem rígidos nesse processo, eu estou sendo adestrado a entender que a sobremesa é um prêmio ou um reforço positivo para eu comer a salada. Então, salada significa prévia do bolo ou da sobremesa. Entendeu? Não tenho salada, não tenho sobremesa. Não como o brócolis, então eu não vou comer o pudim. É claro que eu posso dar mais um pedaço de bolo, eu posso tirar uma coisa que é aversiva. Ó, se você fizer isso, você não vai ter que fazer o dever de casa. Ou eu posso brincar com os prêmios e ampliar o prêmio. Percebem? Então, ou eu posso punir, que talvez não seja o melhor modelo de condicionamento operante, mas ele é muito executado, né? Você roubou, né? Eu vou te tirar a liberdade. Então você vai para a cadeia, né? Então a cadeia representa o quê? A punição pelo meu ato. A ideia era que a cadeia, por exemplo, o sistema prisional, funcionasse como um aprendizado, né, para que a pessoa tivesse medo de perder a liberdade. A gente está sabendo que isso aí está meio vulgarizado, né? A gente pode fazer uma série de reflexões a nível de psicologia jurídica com relação a isso. Mas eu posso, então, estar adquirindo um comportamento ou extinguindo um comportamento, tá? A gente pode usar tanto para a aquisição quanto para a extinção. Mas ambos funcionam, tá? Ambos funcionam. Quando eu tiro o estímulo e eu vou prever aquilo ali, se eu tivesse, por exemplo, mostrando o metrônomo, o sino, depois que eu tenho uma relação já de resposta condicionada, e eu não der comida em algum momento, ele vai continuar salivando até um determinado momento. Aí depois, daqui a pouco, ele vai falar assim, essa porra aí eu pensei que significava comida e não tá vindo comida nunca mais, então não preciso salivar mais porque isso aí não significa nada. Então, do mesmo jeito que eu estou adquirindo, eu posso estar extinguindo um processo de aprendizagem. Mas tanto o de adquirir quanto o de perder, ambos são processos de aprendizagem. Só um momentinho. Espera aí. Gente, hoje tá difícil, acontecendo várias coisas aqui em casa, né? É o mundo real, né? O mundo real tem essas coisas, né? Quando a gente está em casa, a gente vai sendo impelido. Vocês aí, com certeza, né? Também estão no mundo real de vocês aí, né?
a mãe falando, o irmão aparecendo, e eu tentando aqui controlar as coisas que estão acontecendo, mas acontece. Né? Tem dia que é difícil. Por isso que eu estava gostando de ir para o IFES para ter aula de vocês. Vocês lembram, né? Então, lá no IFES, não estava tendo interrupção. Teve na última aula, né, que o pessoal chegou lá, mas enfim, agora em casa, velho, é toda hora, né? Toda hora acontecendo alguma coisa. Mas vamos lá, então, continuar, gente. Então, como aprendemos associações preditivas, né? Como fazemos esse processo que é o mais comum, é o mais natural, que é o nosso processo humano de aprendizagem, que é a predição associativa, né? Como é que acontece isso? Então, Pavlov desenvolveu a teoria do condicionamento clássico para explicar a associação aprendida entre estímulos neutros e comportamentos reflexivos. Comportamento reflexivo é o quê? O comportamento não condicionado. Lembra? É um reflexo, é um comportamento natural, é um comportamento que está ligado a um estímulo também não condicionado, tá? Então, como transformar um estímulo neutro, que é algo que não significa nada para a gente, em um comportamento, né, reflexo ligado àquele estímulo que deixa de ser neutro. Né? Vamos pensar o seguinte, afetivamente, né, um aprendizado aí afetivo. Quando é que eu vou entender que um beijo é uma demonstração de afeto? Isso é um aprendizado, tá? Que eu vou entender que um olhar sisudo e bravo, a pessoa não está gostando de mim. Então, há toda uma ligação, inclusive, proto-perceptiva das faces e dos estudos da face dentro de processos psicológicos básicos. Porque, tipo, ó, há um aprendizado nisso. Primeiro, um aprendizado por cópia, porque a criança começa a copiar o rosto do adulto, né? Desde neném, que eu fico lá, achou! Aí você acha assim, nossa, esse neném tá se divertindo muito com isso, né? Não sei o quê. Velho, deixa eu contar uma coisa pra você. Ele tá te copiando. Tipo, ele tá se divertindo. Divertindo é uma palavra muito pesada do nível psicológico para uma criança. Porque, lembram, né? Para eu me divertir, primeiro que eu tenho que aprender a me divertir, né? Eu tenho que entender o que é divertir. Divertir, né? Ou seja, me mudar a versão, ou seja, ficar feliz e tal com aquilo ali, com divertimento, né? Então, o que acontece? Eu tenho que aprender essa percepção. Ela tem que sair da sensação, virar percepção, então tem um entendimento. A criança, velho, ela tá copiando o seu rosto. Ela tá assim, ó. Você tá com a boca aberta, aí ela vai fazer. Agora que ela tá se divertindo. Nossa, tá rindo, que tá feliz, não sei o quê. Velho, é muito difícil falar isso pra vocês, né? Seu sobrinho amado, né? O seu filhinho, o seu priminho, que é neném, não dá pra falar que ele tem senso de humor ainda. Senso de humor é um aspecto complexo da relação neural. Precisa ter uma consciência estruturada, coisa que a criança não tem ainda. Então, na verdade, o que está acontecendo? Ele está copiando você. Tá? Então tá, aquele gesto ali de reflexo, ele, por hora, ele não é associativo, tá? Ele é, quando muito, habitual ou sensível. Mas aqui no caso é muito mais uma questão sensível do que sentimental ou emocional. Inclusive, eu coloco um texto para vocês mostrando, né, o professor César Hades explicando que emoção e sentimento são coisas completamente diferentes.
Deixa eu ver quando é que eu coloquei o texto do professor César Hades. Foi anterior. Não. Coloco 2 textos do professor César. É no Processos Psicológicos Básicos 6, quando eu vou tratar de emoção e motivação, que é o último, né? Esse último compreender, o segundo compreender do emoção e motivação é um texto do professor César falando que os sentimentos são coisas extremamente evoluídas para dar conta de serem apenas um arco reflexo comportamental, tá? Mas vamos lá. O condicionamento ocorre quando um estímulo condicionado, já deu para se torna associado a um estímulo não condicionado e começa a induzir ou provocar ou produzir uma resposta condicionada. Isto é, a resposta normalmente desencadeada pelo estímulo não condicionado, tá? A gente viu isso aqui com o cachorrinho ali, eu acho que ficou tranquilo de entender. Para que a aprendizagem ocorra, o estímulo condicionado precisa predizer, antecipar, se associar ao estímulo não condicionado. Não simplesmente ser contíguo a ele. Gente, o que é contíguo? Acontecer ao mesmo tempo. Ele tem que ser contingente e não contíguo, tá? Vamos lá. O que é uma contiguidade? Eu chego na beira do parapeito de um prédio ou, sei lá, da janela da minha casa e eu vejo um raio caindo. Chego a segunda vez na janela da minha casa e vejo outro raio caindo. Chego a terceira vez na janela da minha casa e vejo um raio caindo. Opa, daqui a pouco a pessoa vai estar achando que ela é o super choque. Que toda vez que ela chegar na janela, né, ela vai cair um raio. É o Thor, né? Nossa, virei o Thor. Toda vez que eu chego, cai um raio. Isso é o quê? Uma contiguidade. A relação de causa e efeito entre o evento raio e o evento aparecer na janela não possui uma relação de causa e efeito. Se não possui uma relação de causa e efeito, eles são contíguos. Existem pessoas que aprendem por contiguidade e acreditam em falsas contingências. Porque a contingência cria um nexo de causa e efeito entre os dois fenômenos. Contiguidade, não. Vamos lá. Exemplo super contemporâneo. Tomei hidroxicloroquina quando em presença de Covid. O ciclo da Covid passou, eu me fudi mesmo, porque eu tive uma versão mais difícil da doença, né, com bastante febre. Eu tenho que esperar, na verdade, a doença. O que acontece? Eu tenho que produzir anticorpos para aquilo ali, né? E o que eu tomo de medicamento são medicamentos para o quê? Para eu me manter hidratado, para diminuir a dor, a sensação e a percepção da minha dor. É muito mais percepção do que sensação, né? Porque dói, mas na verdade, a nível de cérebro não é sensação, é percepção mesmo. A percepção da dor, né? Aquilo que eu trato não a Covid. Eu trato aquilo que é sintomatológico que envolve a Covid. Perfeito? Não é assim que é o tratamento de vírus? Afinal de contas, contra vírus, o que eu tenho? Anticorpos. Contra vírus, anticorpos. A nível de quê? A nível de leucócito, tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho que produzir anticorpos para combater certos vírus. Tem vírus que eu não vou conseguir produzir anticorpos, que são imunodeficiências, tá? Exemplo de imunodeficiência, vírus do HIV, né? Então, como eu não consigo, então eu tenho um viver
com aquele vírus ali e posso ter qualidade de vida, porque eu vou tomar AZT, vou tomar uma série de fármacos que vão potencializar a minha vida. Mas eles vão ter a mesma função de remédio de alergia corticoide, né? Corticoide não trata, né? O corticoide, ele é um paliativo da relação fisiológica, tá? Então, do mesmo jeito que um corticoide, eu vou tomar um AZT para ter uma sobrevida, uma vida com qualidade, vou tomar um complexo vitamínico, vou fortalecer o meu sistema, buscar sempre estar fortalecendo o sistema que está deficiente, no caso, o sistema imunológico. Então, a pessoa não morre necessariamente de AIDS. Ela morre, na verdade, de uma pneumonia num estado terminal de deficiência do meu corpo que foi detectado pelo HIV. Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos lá. O que é a COVID? Uma relação, né, de uma infecção, é uma infecção viral que vai me produzir, né, um estado de deficiência. Alguns achavam que era respiratório, né? Mas hoje a gente já sabe que ela é generalizada. Ela é no corpo todo. Não há uma relação apenas brônquio-respiratória. Não é uma relação pulmonar. Não é uma pneumonia daquilo ali. Inclusive, o que vai acontecer é que vai se instalar, vai não, né? Pode se instalar uma pneumonia bacteriana quando em vigência da sintomatologia viral, né? Por quê? Porque eu estou numa situação de fragilidade, eu estou produzindo muco, não estou tomando medicamento para eliminar aquilo, eu estou tomando, sei lá, hidroxicloroquina, tá? Passou o ciclo do vírus, beleza. O que é contíguo? Eu só me salvei porque tomei hidroxicloroquina. É a mesma coisa que eu disser que eu me salvei da Covid porque eu tomei ivermectina. Ou eu me salvei da Covid porque eu tomei paracetamol. Eu me salvei da Covid porque eu tomei vitamina B12. Eu me salvei da Covid porque eu tomei vitamina C com zinco. Ou sem zinco, não importa. Então, mas o que acontece? Por que eu estou tomando ali o paracetamol, né? Porque eu vou ter, durante a vigência do vírus, um estado de dor corporal, de cefaleia ou não, e de aumento da temperatura. O que eu estou tomando, então, paracetamol para curar a Covid? Não. Por quê? O que cura a Covid é um estado de gestão imunológico que eu vou criar barreira contra a atuação daquele vírus. Beleza? Então o que eu tomo? Eu tomo vacina, eu tomo vacina, eu tomo vacina. Estou tendo, quando vacinado, a produção sorológica de imunodefensores contra o vírus da Covid. Ok? O que é a vacina com relação à Covid? Uma relação contingente. É isso que a ciência médica se preocupa. Nas relações contingentes. O que é a ivermectina, a hidroxicloroquina, o paracetamol, a vitamina C? Uma relação com o vírus. Contígua. Não tem relação de causa e efeito. A relação de causa e efeito do paracetamol é com o quê? O estado febril e de dor. O que é a relação contígua? Compreende? A relação contingente da ivermectina com o meu corpo. Eu não vou ter pulgas, carrapatos, piolhos e vermes. Né? Qual que é a relação contígua, né? Contígua não, contingente
Contingente tem causa e efeito. Contiguidade não tem causa e efeito, tá? Então vamos lá. O paracetamol tem uma relação de contiguidade para com a COVID e tem uma relação de contingência com a baixa do estado febril. Ok? O que é a ivermectina em contiguidade? Tive Covid, tomei ivermectina e por isso foi uma Covid mais fraca. Já foi mostrado que não tem relação nenhuma. Não tem relação nenhuma. Então ela é contígua à Covid. Ela é contingente com eu não ter, sei lá, tênis aginata. Ok? Nem sei se a relação passa necessariamente aí pela ivermectina, né? Porque eu nunca parei, não sou farmacêutico para estudar esse fármaco aí. Mas compreendo a relação de saúde que é gerada por uma relação de contiguidade e por uma relação de contingência. E a relação que a gente entende como científica são as relações contingentes, tá? Para que a aprendizagem, então, ocorra, o estímulo condicionado precisa predizer o estímulo não condicionado, não simplesmente ser contíguo a ele, ou seja, não é acontecer ao mesmo tempo, é ter uma relação de causa e efeito. Ok? Então, os animais são biologicamente preparados para fazer conexões entre estímulos que são potencialmente perigosos. Né? Por quê? Isso a gente chama de instinto. A gente é biologicamente preparado para o estabelecimento das conexões estímulo-transmissoras. Essa preparação biológica para temer objetos específicos ajuda os animais a evitar perigos potenciais e, portanto, facilita a sobrevivência. Isso acontece em que termos? Em termos de etologia, em termos de comportamento animal. O modelo de Rescorla-Wagner indica que o grau em que ocorre o condicionamento é determinado pela extensão em que um estímulo não condicionado é inesperado ou surpreendente, com efeitos mais fortes ocorrendo com erros de predição positiva. O que significa isso, gente? Que você pode potencializar os efeitos do estímulo não condicionado, fazendo com que ele seja aprendido de maneira mais tranquila, mais bacana, né? Porque quando você é surpreendido por um processo de estimulação, que você acha fantástico aquilo mexe com você, é óbvio que você tende a produzir efeitos de aprendizagem mais rápidos ou mais positivos. E o que é inversamente no modelo de Rescorla-Wagner também acontece, né? Que quanto mais surpreendente e mais inesperado, estes efeitos eles vão se dar tanto para a aquisição do comportamento quanto para a extinção do comportamento. O neurotransmissor dopamina é liberado no cérebro depois de erros de predição positivos. A dopamina não é liberada quando nenhuma surpresa está associada à apresentação do estímulo condicionado. Tá? O condicionamento clássico explica o desenvolvimento de fobias, né? Porque eu desenvolvo certos medos, né? E contribui para a dependência de drogas, porque o drogar-se também é considerado um processo de aprendizagem. Você está condicionando o seu cérebro àquela sensação que você quer que se mantenha. Por conseguinte, as técnicas baseadas no condicionamento clássico podem ser utilizadas para tratar a dependência de drogas e as próprias fobias. Vou dar exemplo disso daqui. Cíntia, professor, será que essas pessoas que creem que tal remédio, medicamento faça algum efeito, sendo que eles não fazem, cientificamente testados, alguma ação psicológica deve ajudar com que, por exemplo, essa pessoa acreditar de alguma mudança, como se fosse um efeito placebo? O que pode acontecer é o efeito placebo mesmo, tá? Esse efeito existe, efeito placebo. Só que vamos pensar um pouco, Cíntia, efeito placebo não cura câncer. Efeito placebo não cura
AIDS. Efeito placebo não cura problemas virais. Eu posso criar uma condição perceptiva sobre o meu corpo, positiva, que vai ser um ambiente favorável à cura. Agora, se fosse assim, tudo seria tomar água doce. A avó tomou um susto, vovó traz um copo de água doce. Qual é o efeito da água doce? Né? Então, quer dizer, né, peguei o fantástico mundo de Bob, né? Peguei câncer, então vou tomar água doce, entendeu? Posso estar bem calminho com a água doce ali, mas nem efeito calmante propriamente a água doce tem. Então, placebo, se o placebo funcionasse, né, eu não precisava ter farmacologia. Entendeu? Então, as relações de contiguidade são relações frágeis, podem criar uma boa sensação, mas efetivamente curar, não. Tá? Eu gosto de um capítulo chamado Feiticeiro e Sua Magia, de Claude Lévi-Strauss. Tem um personagem ali chamado Quesalide. O Quesalide fazia curas. Ele ia lá e soprava a doença da pessoa e cuspia um verme ensanguentado e falava, tá aqui, ó. São curas do tipo parapsicológica, né? Do Quesalide, quanto do João de Deus, do Dr. Fritz, não sei o que, curas parapsicológicas. Essas curas, elas podem ter algum aspecto prático? Podem. Podem. Com isso que você está colocando aí. Estou criando uma condição neural de que eu vou beber essa água com ervas aqui do Dr. Fritz e ela está orada, rezada pelos espíritos, não sei o quê, e vou ser curado. Existem alguns estudos que mostram a potencialidade disso daí. Agora, se você está com câncer e você vai tomar só a água do Dr. Fritz, o chá do Dr. Fritz, e não fazer radioterapia e quimioterapia, olha, se você ser curado, a gente vai chamar isso de milagre. Milagre é o quê? O mundo extraordinário. Eu sou um homem do mundo ordinário. Acredito em Deus? Acredito. Acredito. Tenho fé? Tenho. Mas eu prefiro tomar remédio. Entendeu? Vou rezar pela saúde, vou orar pela saúde, mas vou tomar remédio. Porque acredito que Deus deve ter dado inteligência aos homens para preparar os fármacos. Percebe? Porque eu quero uma relação de causa e efeito. Câncer é o quê? Multiplicação de um sistema biológico errado. Para parar esse processo metástico cancerígeno, eu preciso de quimio ou rádio. Será que eu vou ter que ficar ali tomando as garrafadas do Dr. Fritz para não ter metástase? Prefiro conviver com o ordinário do que esperar o extraordinário e nunca chegá-lo. A chegada com o ordinário é lógica e eu fui construído enquanto humano no mundo das lógicas e das ciências. É tanto que vocês estão aqui, né? Se vocês, a gente poderia ter criado um curso ao invés de biomedicina de pagelância e nós não criamos, né? Imagina, gente, matéria pagelância 1, pagelância 2, benzendeira com arruda 3. Vamos fazer aqui, ó. Hoje vou ensinar para vocês como fazer um benzimento no seu paciente. Você vai pegar um galho de arruda, lavá-lo com água benta e dizer as palavras: aonde não canta galo, não canta galinha. Bai de retro, Satanás, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Fale isso 20 vezes e seu paciente estará curado. Ao invés disso, vocês estão aqui estudando anatomia, fisiologia, psicologia, exorcismo ótimo, né, Renan? Não é, né? Não é. É uma relação contígua, não é uma relação contingente. E o aprendizado se dá por relações contingentes. A gente aprende isso, tá?
tá? Inclusive, as fobias são construídas assim, tá? As fobias, os medos, né? Porque aquela sensação que você tem um medo da altura, né? Isso pode ser tudo clinicamente tratável por intermédio da compreensão da origem deste fenômeno clínico. E aí a última parte passa então para o modelo de aprendizagem do tipo condicionamento operante, que aí vai falar sobre a modelagem comportamental. E essa modelagem, né, passa, obviamente, por reforçadores, que eu já falei os tipos de reforçadores, né? Aqui as superstições aqui, gente, é toda baseada em contiguidade, né? Mas vamos lá. Que são esses modelos potencializadores da modelagem por comportamento operante? É o reforço positivo, o reforço negativo e o terceiro é a punição. O reforço positivo, gente, é a administração de um estímulo para aumentar a probabilidade de um comportamento ser repetido. É o prêmio, tá? O reforço negativo é a remoção de um estímulo desagradável para aumentar a probabilidade do comportamento de novo acontecer, tá? Então, tanto reforço positivo quanto reforço negativo querem o aumento do comportamento, ou seja, querem a aprendizagem mais efetiva, tá? Agora, o que é remover um estímulo desagradável? Eu vou tirar o choque do ratinho. Né? Se eu coloco o choque para o ratinho, que é um estímulo desagradável, é uma punição. Se eu tiro o choque, é um reforço positivo. Se eu dou um pedaço de queijo, é um reforço positivo. Se eu tiro o choque, reforço negativo. Se eu dou um choque, eu tenho, né, uma punição. Aqui uma caixinha de Skinner, inclusive, e hoje isso aqui está proibido, tá? A gente não usa mais ratos para estudo de comportamento a esse nível, mas como o meu curso é um pouco antigo, eu fui uma das últimas turmas de psicologia a ter um ratinho. Tinha um ratinho, tá? Já tive um ratinho, sabia contar até 10, era bastante inteligente, entendeu? E a gente fazia análise experimental do comportamento com os ratinhos. Hoje, como isso aqui, a gente não precisa causar mais sofrimento animal, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Então a gente mostra vídeo, a gente tem programa de computador para mostrar a ação do reforço positivo e a ação do reforço negativo ou a ação da punição. Não precisa mais, né, do sofrimento animal para a gente entender isso, porque a gente já entendeu que é assim que funciona, tá? Por quê? Para a gente aliciar o processo de aprendizagem do ratinho, a gente deixava o ratinho sem comer e sem beber 2 dias. Para ele entender que aquela gota d'água que ele estava recebendo era era um prêmio, um reforço positivo para o comportamento que a gente queria provocar. Tá? Isso, Sara. Tadinho mesmo. Tá? Mas vou falar que existe certo prazer nisso. A gente adorava os estudantes de psicologia com os ratinhos lá nas gaiolas, lá fazendo os ratinhos aprender, tá? Ou criando, né, os caminhos de aprendizagem e tal, para depois matar o pobre do rato, né? Aí que tá a sacanagem. Mas vamos lá. Tudo que está aqui nessa página eu também já falei, né? O condicionamento clássico envolve a associação aprendida entre 2 eventos, beleza? Né? Se eu tenho um estímulo incondicionado e um estímulo neutro, eu vou ter um emparelhamento de estímulos que vai provocar uma resposta condicionada. Esse é o aprender, né? Por sua vez, o condicionamento operante envolve a associação aprendida entre um comportamento e suas consequências, que podem ser ratificadas, reforçadas ou punidas para serem extinguidas. Skinner desenvolveu o conceito de condicionamento operante para explicar por que alguns comportamentos são repetidos e outros não. Por quê? Porque vai ter mais prazer, mais emoção, mais prêmio, que são os reforçadores, ou eu vou tirar coisas ruins, ou eu não vou ganhar coisas ruins. Então, os operantes, eles funcionam por esse ciclo. O reforço aumenta a probabilidade de um comportamento ser repetido
e a punição reduz a sua probabilidade. Mas tem que ser efetiva punição. Hoje nós temos um problema na criação dos filhos, né? Porque os pais punem mal. O que adianta você bater e depois você dar um beijo? Não adiantou nada. Ardendo ali a bunda do menino, aí você vai e dá, aí enche ele de sorvete depois, porque você ficou com a consciência pesada. Velho, se você vai ficar com a consciência pesada, não bata. Porque a punição não vai ter efeito, porque ela vai ser imediatamente posterior ao sorvete. O menino vai aprender que, depois de levar uns tapas, se ele fizer uma cara de muito coitado, ele vai ganhar sorvete. Apanhei. Nossa, eu tenho que me matar de chorar aqui para ganhar mais sorvete. Porque essa pessoa aqui, chamado pai e mãe, vai tá me ensinando, né, que depois da punição vem um super reforço positivo se eu fizer bastante drama. Então, os meninos muito dramáticos, não sei o que. Óbvio, o processo de aprendizado e de condicionamento está acontecendo errado. A pessoa não sabe dizer não, não pune, ou toda hora reforço. Os moleques muito mal aprendido, né? Que vive a leite com pera e presente aí, que é a torta direito. Na minha época, se ganhava uma estrelinha na escola, na testa, porque era um pedaço de papel colorido lá Nossa Senhora. Hoje é o quê? Tem que ganhar o celular, o tablet, o caralho a quatro para dizer que é amado, né? Exato. Fenômeno de aprendizado sendo condicionado de maneira errada. Porque o menino aprende que ser amado é ganhar alguma coisa. E a gente sabe que não é assim que funciona. Tá? Lucas adorava ganhar estrelinha. Pedro, a professora desenhava uma estrela na mão. Mais simples ainda, né, Pedro? As estrelinhas na escola, nossa, eu amava, mó felicidade. Era isso aí, nossa, amava também. Então, porque era fantástico, né? Que significava que você ia mostrar que, olha aqui, ó, eu sou amado, eu sou respeitado, eu sou, né? Olha, né? Ó, como eu sou foda, né? Hoje o cara ganha lá um PlayStation e ainda acha que não é amado, né? Tá foda, tá foda. O reforço aumenta, então, a probabilidade e a punição reduz a probabilidade. Indicaram-se 4 esquemas de reforço: razão viável, razão fixa, intervalo variável e intervalo fixo. São as metodologias para conseguir que esse reforço aconteça, né? Cada esquema tem um efeito distinto sobre o comportamento. Horas alguns são mais efetivos, ora outros são mais efetivos, ora uns são mais complicados, ora outros são mais complicados. Vai depender do comportamento e da metodologia com que aquele indivíduo vai aprender. Até o reforço positivo e a punição positiva envolvem a administração de um estímulo, o reforço negativo e a punição negativa envolvem a remoção de um estímulo, né? Skinner afirmou que o condicionamento operante poderia explicar todo o comportamento. Mais ou menos, bem para menos do que para mais, não explica tudo. O ser humano é muito mais complexo do que um cachorro, né? Então, uma coisa não é tão simples assim, porque existem fenômenos de estímulos internos, estímulos simbólicos, tá? Sonhos. A gente é um ser muito complexo para dar conta só do que o Skinner achava que ia reforçar ou que ia punir. Teóricos contemporâneos reconhecem que predisposições biológicas, neurociência, estudamos a primeira parte do semestre todo, reconhecem que existem predisposições biológicas, isso já é importante, e processos cognitivos que vão influenciar a capacidade dos animais de aprender. O que são processos cognitivos? Metodologia de aprendizagem, didática, relação afetiva, tem várias coisas aí cognitivas, né? Resolução de problemas, jogos, que vão permitir um aprendizado mais efetivo, porque a pessoa vai se sentir desafiada, entendeu? Porque ela tem que responder, ela quer ganhar, ela sabe? Isso tudo é uma predisposição cognitiva, tá? Um processo cognitivo. Predisposição cognitiva é a pessoa gostar desse tipo de competição, por exemplo, né? Tem pessoas que não vão gostar de competição, então agora vamos competir, para a pessoa vai estar assim, caguei, né? Que ela não gosta. Então vamos lá. A composição biológica de um animal restringe os tipos de comportamento que ele pode aprender, tá? É óbvio, não dá para você ensinar
tudo. É a mesma coisa que eu falar que eu vou ensinar japonês para um orangotango. O animal mamífero macaco, ele aprende algumas operações básicas, mas ele não vai aprender a falar. Ele não tem língua, ele não tem sistema vocativo desenvolvido para essa fala. E eu falo assim, agora vai aprender tudo. Não, ele tem algumas sensações e percepções. Ele tem percepção porque passa pelo sistema nervoso, ele sabe contar, ele sabe ver relações de causa e efeito, mas bicho mesmo que vai adquirir linguagem que a gente conhece até hoje, linguagem gramatical, ortográfica, narrativa, representacional, simbólica, como nós temos, apenas os seres humanos. Eu vou ter alguns unidos de golfinhos, alguma conversa, né, por aplicação de feromônios e alguns outros mamíferos, né? Mas eu só tenho o quê? Uma repetição, uma tentativa, né? O papagaio tem até um sistema vocativo que daria, mas não tem cabeça para isso, né? Se a gente fizer aí, Sara, colocasse um cérebro de um macaco num papagaio, sei lá, não sei o que a gente ia ter um outro bicho, né? Talvez a gente ia ter alguma outra coisa, né? Então, a composição biológica, obviamente, vai falar o que pode ou que consegue aprender ou não. A aprendizagem latente ocorre sem reforço e pode não influenciar no comportamento até que um reforçador seja induzido, porque justamente vai tirar da latência, vai colocar em movimento, vai colocar para acontecer. E a atividade dopaminérgica, de novo aí o efeito da dopamina aí, da felicidade, da satisfação, está subjacente ao reforço, né? E aí, obviamente, em parte por seu papel no erro de predição, e aí então você fica com aquela, né, de ganhei, né, a satisfação, mas não é nem pelo que foi de fato aprendido, mas foi pelo reforço que foi ganhado. Tá? Então, gente, é isso aqui que a gente conversa sobre aprender. Aprender, então, é um ato biológico, é um ato extremamente complexo, que articula outros processos psicológicos, e é só possível por conta de outros processos psicológicos, e tem, obviamente, efeitos comportamentais. Né? Seja classicamente lido, ou seja operantemente lido, né? Tem toda uma teoria comportamental que envolve o aprender. Ok? Tranquilo? Então, beleza, gente. Semana que vem, memória, raciocínio, linguagem e inteligência, né? Está aí uma aula meio atrasado ainda, né? Depois, processos básicos 7, no dia 7 de setembro, a gente vê emoção e motivação. E aí a gente decide se a gente vai ter essa prova aqui do dia 14 ou não. Tá bom? Beleza? Beijo gigante para vocês. E a gente se vê então na nossa próxima aula. Tchau, tchau, galerinha. Valeu, valeu, valeu. Valeu, professor. Valeu, tchau, tchau. Vou pôr, Cíntia, pode deixar.